Imagine um silêncio absoluto. Não o silêncio de um quarto vazio, mas o silêncio de uma mente que não precisa mais de palavras para se comunicar. O que você está prestes a ouvir não é o roteiro de uma distopia de Hollywood. É o registro de uma transição de espécie que já começou. Enquanto o mundo se distraía com crises superficiais e discussões políticas efêmeras, a infraestrutura para a colonização do cérebro humano foi instalada em silêncio. Em 2024, o selo de aprovação da agência reguladora para o projeto Blind Sight da Neuralink marcou o início da era da visão sintética. Estamos falando de uma tecnologia capaz de ignorar os olhos biológicos, contornar nervos ópticos danificados e injetar dados diretamente no córtex visual. Mas o buraco é muito mais embaixo. Em janeiro de 2024, Nolan Darbow tornou-se o marco zero. Ele foi o primeiro ser humano a fundir seu sistema nervoso com o silício de forma estável. Ele jogou xadrez, controlou computadores e navegou na internet usando apenas a intenção. Mas por trás dos vídeos inspiradores de superação, existe um contrato invisível. O preço dessa cura é a instalação de uma interface de banda larga dentro do crânio humano. No dossiê de hoje, vamos abrir os arquivos ocultos da Neuralink, da Synchron e de projetos financiados pelo Departamento de Defesa para revelar o que as grandes corporações estão instalando no corpo humano agora mesmo. A humanidade 1.0 está chegando ao fim, e o que vem a seguir não pertence mais à natureza. Estamos falando de uma mudança de paradigma, onde o pensamento não é mais privado, mas sim um fluxo de dados que pode ser monitorado, catalogado e, eventualmente, editado. Prepare-se, porque o que você chama de alma, as corporações agora chamam de interface de usuário. Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos olhar para os arquitetos dessa nova realidade. Elon Musk, com a Neuralink, é a face pública e barulhenta desse movimento. Ele vende a visão de uma humanidade que precisa se tornar ciborgue para não ser escravizada pela inteligência artificial. Musk afirma que o ser humano é lento demais. Ele diz que nossa taxa de saída de dados, limitada pelos nossos dedos e pela fala, é patética comparada à velocidade de processamento das máquinas. Ele vê o cérebro como um hardware antigo rodando um software biológico ineficiente. Mas essa busca não é nova. Para entender a Neuralink, precisamos olhar para os arquivos desclassificados do projeto MKUltra da CIA e as pesquisas do Dr. José Delgado na década de 60. Delgado provou que podia parar um touro bravo no meio de uma investida apenas apertando um botão que enviava sinais a eletrodos implantados no cérebro do animal. O que mudou hoje foi apenas a precisão. Onde os cientistas do século XX falharam por falta de tecnologia, as gigantes da tecnologia triunfaram com a microrobótica e a inteligência artificial avançada. Enquanto Musk atrai os holofotes, figuras como Jeff Bezos e Bill Gates movem suas peças silenciosamente através da Synchron. A Synchron é a antítese cirúrgica da Neuralink. Enquanto a empresa de Musk usa um robô de precisão para perfurar o crânio e inserir fios microscópicos diretamente na massa cinzenta, um processo que muitos especialistas consideram uma roleta russa neurológica, a Synchron utiliza o sistema vascular. Eles inserem um dispositivo através da veia jugular. Eles navegam pelo corpo até que o sensor se aloje em um vaso sanguíneo próximo ao córtex motor. Sem cirurgia cerebral invasiva. Sem buracos no osso. Sem o risco imediato de inflamação tecidual severa. Essa abordagem suave é o que permitirá a adoção em massa. Esses homens não são apenas empresários. Eles são os novos cartógrafos do espírito humano, loteando o território sináptico antes mesmo que as leis de privacidade possam ser escritas. Vamos aos fatos e documentos que os grandes veículos de mídia preferem ignorar. A prova definitiva da transição está nas patentes de sincronização de dados neurais e nos registros das agências reguladoras. Se analisarmos os registros técnicos da Neuralink, vemos que o foco não é apenas capturar sinais do cérebro, mas enviar sinais de volta. É uma via de mão dupla. A aprovação para o chip Blind Sight foi baseada na premissa de que a resolução dessa visão artificial pode,
eventualmente, superar a visão humana natural. O que isso significa na prática? Significa que uma empresa privada terá o controle sobre o que você vê. Se a sua visão passa por um processador antes de chegar ao seu cérebro, a realidade que você percebe pode ser editada em tempo real. Imagine um algoritmo que apaga pessoas indesejadas da sua visão ou insere anúncios diretamente na sua percepção visual. Isso não é teoria, é a consequência lógica de uma interface visual mediada por software. E como esses dados saem do seu cérebro? Aqui entra a conexão com a Starlink. A rede de satélites de Musk não é apenas para levar internet a fazendas isoladas. Ela é a infraestrutura de rede global necessária para manter milhões de cérebros conectados à nuvem em tempo real, com baixíssima latência. Sem a Starlink, a Neuralink é um dispositivo isolado. Com a Starlink, cada implante torna-se um nó em uma rede neural global. Outro documento crucial vem das agendas do Fórum Econômico Mundial, discutindo o conceito de Internet dos Corpos. Eles descrevem uma rede onde implantes cerebrais formam um ecossistema de dados constante, permitindo o monitoramento de saúde, produtividade e até estados emocionais em tempo real. Não podemos esquecer dos testes em animais. Relatórios que vazaram mencionam uma taxa de mortalidade alarmante em primatas que foram inicialmente omitidas. Macacos que tentavam arrancar os próprios implantes devido ao ruído elétrico ou infecções constantes. Por que a pressa? Porque quem dominar a interface cérebro-computador primeiro, dominará a economia do século XXI. Estamos vendo a criação de uma camada de software que ficará entre a sua consciência e o mundo exterior. E quem detém a chave desse software não é você. É quem detém a patente do sistema operacional que corre no seu córtex. Aqui entramos no terreno do inexplicável. Durante os primeiros meses de teste com o primeiro paciente humano, a Neuralink admitiu que cerca de 85% dos fios microscópicos inseridos no cérebro se retraíram. Em qualquer outra circunstância médica, isso seria considerado uma falha catastrófica do implante. Mas a anomalia reside na solução aplicada. Em vez de uma nova cirurgia, a equipe técnica simplesmente ajustou os algoritmos de sensibilidade do chip via software. A inteligência artificial aprendeu a compensar a perda física de conexão, adivinhando e extrapolando os sinais que os fios restantes captavam. Isso abre um precedente perigoso. A máquina agora está interpretando e preenchendo as lacunas da intenção humana. Existe um fenômeno chamado potencial de prontidão. O seu cérebro toma a decisão de mover um braço cerca de 500 milissegundos antes de você ter a consciência disso. Os chips de banda larga captam esse sinal elétrico antes de você processar a própria vontade. Isso significa que a inteligência artificial sabe o que você vai fazer antes de você. A anomalia final é que, nesse microsegundo entre o sinal neural e a consciência, o livre-arbítrio desaparece. Se o sistema pode prever sua intenção, ele pode influenciá-la. Se a máquina ajusta o que você quer fazer para ser mais eficiente ou mais seguro, conforme os parâmetros da empresa, quem está realmente vivendo a sua vida? Estamos criando uma geração de seres que podem ter seus desejos hackeados na fonte, antes mesmo de se tornarem conscientes de que desejam algo. É o fim da subjetividade como a conhecemos. As hipóteses mais sombrias sugerem que estamos assistindo ao nascimento de uma nova casta social. A elite cognitiva versus o humano obsoleto. Em um futuro próximo, o acesso ao conhecimento não será mais uma questão de estudo, mas de hardware. Quem possuir os implantes terá memórias perfeitas e conexão direta com a inteligência artificial. Quem recusar a tecnologia será o humano analógico, incapaz de processar informações na velocidade exigida pelo mercado de trabalho. Mas o confronto real é geopolítico. O Departamento de Defesa investe bilhões em interfaces não invasivas para soldados que podem operar sistemas de armas complexos apenas com o pensamento. A China, por outro lado, já anunciou que considera as interfaces cérebro-computador uma prioridade estratégica de segurança nacional. Eles buscam a otimização populacional. Imagine um regime onde o chip neural detecta dissidência no momento em que o pensamento é formado,
onde a lealdade é reforçada através da liberação de dopamina controlada pelo Estado via implante. A teoria da mente colmeia sugere que o objetivo final é a dissolução do indivíduo em favor de uma eficiência sistêmica total. Estamos falando da possibilidade de hackers neurais não apenas roubarem dados bancários, mas injetarem memórias falsas ou induzirem estados emocionais sob demanda para controlar massas. Recentemente, o Chile incluiu neurodireitos em sua Constituição. Por que um país faria isso agora? Porque eles sabem que a tecnologia de leitura e escrita mental já saiu dos laboratórios. O campo de batalha mudou do território físico para o espaço sináptico. A soberania agora não é mais sobre terras, mas sobre a frequência elétrica dos seus pensamentos. Se alguém pode modular a frequência alfa ou beta do seu cérebro à distância, essa pessoa controla o seu estado de alerta, a sua calma e a sua capacidade de revolta. O veredito dos arquivos ocultos é claro. O transhumanismo não é uma escolha individual futurista. É uma infraestrutura de mercado sendo construída ao nosso redor agora mesmo. A transição será lenta e sedutora. Primeiro virá para os doentes, o que é nobre e difícil de criticar. Depois virá para os atletas, para os profissionais de elite, até que a vida sem um implante pareça tão impossível quanto a vida sem eletricidade hoje. A fronteira final da privacidade, o seu pensamento, foi rompida e está sendo loteada por empresas que visam o lucro acima da ética. A pergunta que deixo para você é fundamental para o futuro da nossa espécie. Se você pudesse ter o conhecimento do mundo na sua cabeça, mas o custo fosse permitir que uma empresa tenha acesso total aos seus impulsos elétricos e químicos, você aceitaria? Você prefere ser um deus limitado em uma gaiola de silício, com seus pensamentos monitorados por algoritmos, ou prefere a liberdade de ser um humano falho, limitado, mas verdadeiramente dono de si mesmo? Deixe sua resposta nos comentários. Sua opinião hoje pode ser um dos últimos registros de um pensamento verdadeiramente privado e não processado por uma rede externa. Se você quer continuar explorando as sombras que eles tentam esconder atrás do brilho da tecnologia, inscreva-se nos arquivos ocultos. Nossa busca pela verdade não tem limites, enquanto ainda tivermos mentes livres para buscar. Operação concluída. O arquivo está com você agora. Até a próxima investigação.